Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Evangelho comentado através do Espiritismo em Palavras Simples. E hoje nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 24, que ele tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Juntamente com Daniel, nós vamos hoje então tratar desse capítulo, mas antes, porém, nós gostaríamos de perguntar ao Daniel algo que, para muitos, deixa assim bastante pensativo. Por que Jesus, sempre quando fazia suas pregações, seus ensinamentos, ele os fazia através de parábolas, Daniel? O que você podia nos trazer em palavras simples para o nosso entendimento? Precisamos entender o contexto social, o contexto econômico, cultural em que Jesus viveu. A partir daí, temos melhor capacidade de entender a razão pela qual ele se utilizou de parábolas, que na verdade foram construções mentais, né, que facilitavam o entendimento, a compreensão dos ensinos. Então ele toma exatamente das questões do cotidiano, porque os seus divulgadores iniciais eram pessoas muito simples, né? Depois, recordemos que ele acabou dispersando-os naquela passagem dos 70 da Galileia, enviando-os para a multiplicação dos ensinos de Jesus. Mas eram pessoas muito simples, né? Quem sabe o mais letrado fosse Mateus, né, que trabalhava na coletoria, né, mas a rigor eram pescadores, né, pessoas da lida simples, comum, como a própria Galileia era muito simples e muito comum. Então ele lança mão dessas parábolas que nada mais são do que formas representativas do cotidiano para fazer com que as pessoas melhor compreendessem o seu ensino. Mas, em face do ensino profundo, a contemporaneidade do ensino, não obstante a forma didática simples apresentada por Jesus, ela chega até os dias de hoje, por isso a contemporaneidade, e vara os séculos afora, né? Então ela é válida, entende? Para o infinito, digamos assim. Agora, é uma didática fantástica, usada à época. Ora, é bom recordar que Jesus era chamado de mestre. Título que ele nunca denegou. Era e é. Sempre aceitou, né? Então ele é mestre. A excelência do seu ensino e a didática por ele usada, né, é extraordinária, a razão pela qual atingiu nos 2000 anos E como depois. você mesmo diz, que através dos tempos ela não se distorce por ser em função de uma historieta, uma mini historinha, né, que ele conta através das parábolas, né, Daniel? Fantástico, né? Por isso que deixa a gente feliz quando a gente vai estudar Jesus, porque tudo é simples. É fato. Tudo é simples. O difícil é nós termos coragem de colocar em prática aquilo que nos ensina, de tão simples que é. De fato. A pergunta que eu fiz, que você magnificamente nos trouxe a esclarecer sobre a parábola, é porque hoje nós vamos falar sobre a do alqueire. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do alqueire. O que Jesus queria trazer para nós e deixar isso para a eternidade? Primeiro é bom a gente definir os termos, né? Coisa que não se usa mais, o termo, por exemplo, alqueire, né? O alqueire é uma medida usada para colocar sementes ou, mais comumente, medir área, né? Então Jesus diz assim, na verdade o que ele está dizendo é assim, ó, ninguém pega uma vela e coloca embaixo, entende? Do alqueire, que é um recipiente para colocar uma bacia, né? Ninguém coloca uma vela embaixo da bacia, virada de boca para baixo, mas pega a vela e a coloca no lugar certo. Qual é o lugar certo
colocá-la no velador, porque ali é a função dela. Só que, naturalmente, ele usa dessas expressões conhecidas do cotidiano, né? No meu tempo de criança, nós usávamos a lamparina, O lampião. o lampião, né? A gente não colocava o lampião embaixo da cesta, da bacia, do Da balde, mesa. porque não tem função daí. Se é para iluminar, precisa ser colocado no lugar certo. E Jesus toma dessa imagem do cotidiano para dizer assim, entende que o conhecimento é para ser usado para iluminar as consciências. Ou seja, é para ser colocado no lugar certo, para fazer com que as criaturas tenham capacidade de discernir, né? Então, o ensino, ele é simples, mas não é simplório, né? Ele é profundo, mas tomado numa didática simples para a compreensão do doutor, mas também da compreensão do lavrador, da pessoa humilde, para que não se crie uma elite do pensamento que se apropria imaginando que só eles possuem a capacidade de compreender. Aliás, recordamos aqui a conversa com o doutor da lei chamado Nicodemos, né? Então, o ensino de Jesus é um ensino universalista. O doutor, o remediado, o simples, o rico e o pobre têm capacidade para compreender, porque a proposta de Jesus, na essência, não é para se constituir numa cátedra das academias, é para viver a proposta de Jesus integralmente. Inclusive, essa parábola, Daniel, ela nos remete ao que está escrito lá no Evangelho, que diz o seguinte: o Espiritismo, hoje, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Sabedores que somos e com a doutrina nos traz de que ela é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, comente um pouco, por favor, Daniel, a respeito. Veja, o Espiritismo também não é diferente, sob o ponto de vista da sua pedagogia educativa. Pedagogia não é bem o termo, mas ele é compreensível na medida em que faz entender que ele tem uma didática que leva as pessoas a um processo de compreensão. Porque o Espiritismo ele foi construído a partir exatamente da indagação feita pelo codificador Allan Kardec aos espíritos codificadores, sempre sob a tutela de Jesus, que, através de médiuns, se comunicavam, esses espíritos codificadores. Então, Kardec vai perguntando, vai fazendo indagações aos espíritos e eles vão respondendo. E a partir disso surge, né, no corpo doutrinário aqueles conceitos profundos de moral, de ética, de filosofia, com consequências religiosas a partir exatamente de uma proposta que se estruturou sob o ponto de vista de ser uma ciência de observação. Então, Espiritismo e os ensinos de Jesus, o cristianismo, eles se dão as mãos, longe de se apartarem, muito pelo contrário, eles são absolutamente convergentes. Se direcionam para o mesmo ponto, que é o ponto espiritual, estruturado sob o ponto de vista da moral e da ética profunda. E não foi sem razão que o codificador traz para dentro da estruturação da doutrina espírita o Evangelho que está denominado de Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho trazido por Jesus. Isso é fantástico, né, verdade. Daniel? E quando nós começamos a estudar as primeiras páginas do Espiritismo, ele começa a abrir os novos horizontes para que a gente possa pensar e meditar. E muitos tabus que muitas vezes nós guardamos ainda, nós vamos fazendo com que eles desapareçam e dê lugar a uma nova vida. É o qual nós convidamos a todos
para que estudem o Espiritismo à medida da sua necessidade e do seu interesse. O Espiritismo, palavras simples, volta já já. Caro amigo telespectador, no programa de hoje, deste quadro, no entorno da mediunidade, quero retomar o processo mediúnico, algo que eu já tratei muito tempo atrás. A mediunidade, como todos sabemos, é uma faculdade que as pessoas possuem de perceber e intermediar as comunicações com o mundo espiritual. Por isso que chama médium, quem está no meio que faz a intermediação. Alguns, por natureza orgânica especial, percebem o plano espiritual, interagem nesse nível sem intermediar comunicações. Até podem produzir relatos como fatos de evidência e dos desdobramentos astrais, de ações de bicorporeidade, quando o indivíduo se apresenta em dois lugares, e de manifestações de vidas passadas de si mesmas. Não estão intermediando. Em princípio, essas atividades não estão no campo da mediunidade, porque mediunidade elas têm a mesma base, mas não é a mediunidade em exercício que é a intermediação. Elas são conhecidas muito como manifestações anímicas, ou seja, da própria alma do indivíduo, assunto que nós já tratamos, e que não é o foco dessa conversa de hoje. De uma forma simples, o homem é caracterizado pela doutrina espírita como composto de uma alma, um corpo espiritual, o perispírito, e um corpo físico, a máquina biológica que atende ao comando do espírito. A alma é a entidade pensante. Imagine assim, a alma é alguma coisa abstrata, a entidade que pensa. O corpo nós conhecemos, o nosso corpo, você também, telespectador, tem o seu corpo. Como é que é esse ser pensante, que é um ser abstrato, atua no seu próprio corpo? Exige, na concepção filosófica da doutrina, um intermediário. Esse intermediário é chamado perispírito ou envoltório da alma, envoltório desse ser pensante, e que faz essa ligação, essa interação do ser pensante com o seu próprio corpo e é um meio de comunicação. O perispírito não é um conceito novo, ele já vem sendo tratado pelas regiões espiritualistas de muito tempo com outros nomes, mas sempre foi considerado a sua existência. Doutrinas espiritualistas antigas descrevem esse corpo espiritual em vários níveis, alguns determinados planos e funções. Primeiro corpo, segundo corpo, assim, vão dividindo. Na concepção espírita é mais simples. E também na concepção espírita, a alma não existe, esse ser pensante não existe sem o seu envoltório, sem o seu corpo. Então aquilo que o vidente vê não é o ser pensante na essência, mas assim o seu corpo espiritual, que é o perispírito, ele vê a forma. O binômio, então, alma e perispírito é conhecido como espírito. Eu sempre trato separado a alma, o ser pensante, com o seu corpo espiritual, esse conjunto que é indissociável, chama-se de espírito. E quando ele renasce, quando ele toma um corpo de carne, ele passa a ser chamado de ser humano, um homem, que daí tem o terceiro componente, que é o próprio corpo físico. Nas revelações de André Luiz, através da mediunidade fantástica de Chico Xavier, mais duas incorporações foram feitas. O corpo vital, que é aquele que aglutina o fluido vital descrito na doutrina espírita, que anima a vida, e que faz uma espécie de ponte de ligação direta entre o corpo e o próprio espírito, o corpo vital, que se desgasta quando o indivíduo deixa a vida e vai se acabando. E um chamado corpo mental, aquele que mantém todos os registros do espírito em sua viagem evolutiva. Ele é indestrutível. O corpo mental seria mal comparado a tal da caixa preta do avião. O avião cai, se destrói, se arrebenta, mas a caixa preta está lá com todos os registros. Quando o espírito evolui, ele automaticamente proporciona a evolução do seu próprio espírito. Quando o espírito muda de planeta, vai para outros níveis que têm uma estrutura um pouco diferente, ele adequa o seu perispírito lá. Quando o espírito, sobre processo de obsessão grave, perde a sua forma, como os chamados ovoides, ou se transforma em animais, etc., ele também altera o seu perispírito. Mas esse chamado corpo mental é inalterável, está ali em todos os registros
é como se fosse uma partição do perispírito que registra todos os fatos, e ali está a história do espírito evolutivo, né? Não é hábito nosso refletir sobre a forma, né, e o desejo de como o espírito materializa as suas ações. Nós não estamos acostumados a ficar pensando, né, como é que eu penso e como é que o meu corpo age, né? Por exemplo, se eu desejar nesse instante, por exemplo, levantar a minha mão esquerda, eu levanto. Como é que eu fiz isso? Foi automático. Eu não estou pensando na respiração, aí tem um sistema automático, mas aqui não. Aqui eu disse, eu vou levantar a mão esquerda, e ela levantou. Como é que as coisas acontecem, né? O cérebro entende a ordem, e se não houver nenhuma restrição, né, física, não tem um problema motor, a minha mão esquerda vai ser levantada. Essa é uma questão interessante que a gente não está preocupado com isso. Onde é que está essa ligação? Onde é que está essa ponte? Você, caro amigo telespectador, já se ateve a tentar solucionar esse problema? Já tentou resolver essa questão? Perguntou de que forma essas coisas acontecem consigo mesmo? Então há uma conexão entre aquele que pensa com o seu próprio corpo, né? Essa conexão a gente sabe que se dá, né, por um processo energético. Nós não temos a precisão dos fatos. Não é energia que vibra, não. As pessoas, ele pensa, emite uma onda, o cérebro interpreta por... Como que ele interpreta, né? Então nós sabemos que por revelações espirituais, a glândula, o corpo está ligado, célula a célula, ao seu perispírito, ou ao contrário. O perispírito, que é o modelador da forma, né, ele está ligado desde o nascimento do corpo, célula a célula, né? Então ele, célula a célula. E, por revelação também, tem pontos de uma ligação mais intensa, que são os chamados centros de força, e lá nas religiões orientais, os chakras. Então, esses centros de força, os principais são 7, né, eles têm ligação com glândulas e com os plexos do corpo humano. Esses são pontos, são fluxos de energia, né? René Descartes dizia, foi um físico e filósofo e matemático francês que viveu entre 1596 e 1650, que a alma, que a pineal era a sede da alma, né? Eu não pesquisei como foi o insight para ele chegar a essa conclusão. Nos meados da década de 90, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele conta a sua história, iniciou um trabalho na universidade, na USP, uma pós-graduação, depois de muitas discussões de vai e vem, de interesse, a pesquisar a pineal. O que é que ele conclui? O que é que ele chegou? Ele dissecou a pineal, ele foi até o Instituto Politécnico da universidade para usar o microfone, o microscópio eletrônico, de partições em número muito pequeno, e chegou à conclusão de que dentro da pineal, né, existem cristais de apatita. É uma estrutura que ele chama, ela se forma como se fosse uma caixa de ressonância. Quer dizer, um cristal captura uma energia, né, que bate e fica refletindo como se fosse uma caixa de ressonância e sequestra esse sinal do espírito, da onda magnética. Então, através desse processo, ele consegue, então, fazer a sua ligação, né, com o corpo físico. Esse é um assunto que a gente pode trabalhar mais, pensar mais sobre o assunto adiante, né? Por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Eu quero que você reflita sobre o assunto. Se estiver interessado, procure no YouTube Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e glândula pineal, vai encontrar uma série de textos. Por enquanto, fique ligado no programa, que é uma grande oportunidade de você pensar em questões espirituais. Tchau! Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos mais uma vez, a fim de refletirmos alguns pontos de consolação que a doutrina espírita nos deixa muito claro. Este quadro que se propõe, o quadro consolador. Na verdade, o quadro consolador, ele busca o Evangelho do Cristo para falar às nossas vidas. Nós gostaríamos de falar um pouquinho hoje sobre aquilo que a gente percebe que nos buscam inúmeras vezes nas casas espíritas, a aflição das pessoas, para falar sobre doenças, por exemplo. É um dos pontos, um dos
uma das facetas que nos traz aflição na vida. E a gente vê que todos nós buscamos, lógico, natural, a melhor. No entanto, quando nós nos tratamos, que assim devemos fazer, e buscamos ajuda científica, ajuda médica ou ajuda espiritual, juntamente com a científica, nós temos que ter em mente a nossa conduta, porque nós somos os geradores das próprias doenças. Tudo nasce em nosso campo mental, em nossa consciência, no nosso estado de alma e às vezes no desregramento da nossa conduta, do cotidiano, da nossa vida, do dia a dia. E às vezes a gente quer buscar a solução meio que de imediato, procura remediar, por assim dizer, né? Ou procura dentro da ciência a condição de socorro natural, procura no âmbito espiritual a condição de socorro no âmbito espiritual. Mas é importante que a gente tenha uma reflexão, nosso comportamento. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de pronto apenas pela nossa busca, sem que a gente faça algum movimento de diferente para atenuar ou para impedir aquilo que nos está acontecendo. A doutrina espírita é muito clara, nós temos vários pontos para entendermos as doenças. Temos as doenças pré-estabelecidas pelo determinismo da lei, conforme nós dizemos, que vai determinar a regra de conduta que tivemos em uma vida pregressa, ou que estamos tendo agora, que determinará a nossa saúde física e mental no nosso futuro, na nossa próxima reencarnação, ou mesmo na nossa vida aqui e agora. Situações, por exemplo, em que não podemos aliviar as circunstâncias, porque pelo determinismo, pela lei de causa e efeito, nós renascemos, né? Nós reencarnamos com algumas doenças pré-estabelecidas, o que nós observamos. Coisa que muitas vezes os pais buscam muito, procurar entender por que o seu filho sofre de tal ou qual mal, às vezes mesmo de problemas mentais, problemas de deficiência, e aí nós vamos buscar a necessidade do espírito. A necessidade de burilamento, a necessidade de aprendizado, a necessidade de experiência. Não só dele, mas como de todas as criaturas que com ele estão envolvidas, que caminham com ele nesta vida. Quando nós verificamos essa situação, nós temos que continuar com a confiança em Deus, sabendo que o melhor foi feito por todos nós, e empenharmos-nos com amor, que é uma grande proposta vitoriosa de sairmos desta grande prova, desta grande expiação, desta grande dor, muitas vezes assim encarada pelas pessoas, pelas dificuldades, né? pelo momento em que a pessoa não pode, por exemplo, se locomover, que a pessoa não tem um raciocínio de acordo, essas situações em que vem já pré-estabelecido, difícil das famílias compreender. Deus não se engana, cada um segundo as suas necessidades. Quanto às doenças comuns e corriqueiras que nós temos, muitas vezes é o desregramento nosso, né? Não vamos dizer também aquela comum do cotidiano, devido ao relacionamento com as pessoas e que são transmitidas naturalmente pelo meio e tudo mais. Mas nós temos coisas assim que vêm do desregramento mesmo da nossa conduta. Por exemplo, às vezes nós encontramos pessoas desesperadas procurando solução para o seu diabetes. Ela toma medicação, ela vai ao médico regularmente, tudo dentro daquilo que ela deva fazer, procura no âmbito espiritual também, mas o comportamento dela faz com que se mantenha as suas dificuldades. Há que se pensar que nós temos que contribuir ajudando-nos. Nós temos que mudar de postura. Quando nós vamos, em simples palavras, ao médico e ele nos diz que nós estamos com uma alteração do colesterol, ou disso ou daquilo, e tem certas disciplinas que nós deveremos seguir. Estas disciplinas não vão ser corrigidas apenas com o remédio. O mesmo fato no âmbito espiritual. Às vezes as pessoas estão perturbadas
e procuram o centro espírita natural, tem-se muitas terapias a oferecer, uma delas é o passe ou a fluidoterapia, que é a imposição de mãos, como fazia Jesus, a transmissão de energias, a oração fervorosa em favor daqueles que ali estão e que buscam espiritualmente uma melhora. E isso ocorre muitas vezes. Mas o comportamento de cada um é que vai determinar também o caminho que vai se dar dali para frente. Se nós temos um vício e esse vício nos faz mal e nós nos sentimos mal, mas tomamos uma medicação ou procuramos uma ajuda, mas não procuramos pensar em que nós temos que mudar, fazer diferente diante desse vício, claro, nós não vamos ter a grande solução conforme nós pensamos na vida. Então, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida a nossa ação. A ação do nosso pensamento, em sermos mais positivos, em sermos mais confiantes, em atentarmos para as disciplinas que muitas vezes a vida nos impõe, ou mesmo a nossa conduta, a maneira de agirmos, a fim de que realmente se estabeleça uma saúde mental, saúde espiritual, saúde corporal, e que a gente possa fazer novos caminhos. Hoje nós estamos traçando o amanhã. Se teremos aflições no amanhã, é porque nós estamos construindo no hoje essas situações que terá um efeito devido àquilo que nós estamos promovendo hoje. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso, sobre a nossa conduta. A doutrina é muito clara, nos fala muito bem sobre isso, que nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa desdita. Basta nós observarmos o nosso comportamento e às vezes a nossa disciplina alimentar, do cotidiano, da vivência, de como nós nos relacionamos com as pessoas, que também traz para nós inúmeras situações desfavoráveis, ou seja, nós não estamos de consciência tranquila, não temos uma fraternidade, uma solidariedade, não temos um nível de compreensão, nós vamos nos perturbar. Esta perturbação acaba trazendo para nós alguns efeitos sobre o nosso próprio corpo, chamado doença, e muitas vezes constituído no íntimo da alma, na mente espiritual, em que nós vamos aí desregradamente, sem observação daquilo que devemos fazer. Então é importante que a gente pense sobre isso, para que a gente busque a ação da modificação. Sempre positivo, pensamentos organizados, disciplina organizada, pensamento em Jesus, oração, vigilância. Busquemos nos conhecer melhor. Se a gente observar, nós vamos descobrir a causa do nosso próprio mal. Muita alegria estarmos juntos, continue conosco, assistindo este programa, os seus vários quadros, você encontra também no YouTube à sua disposição. Nossa gratidão pela sua presença, nosso abraço fraternal. Continue conosco. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos colocar algumas questões a respeito de: temos um porvir ou teremos o nada pela frente? As preocupações humanas, de uma maneira geral, nos levam a questionar, né, o nosso dia a dia, as nossas questões, se temos um futuro ou apenas o nada depois. O que acontece quando terminamos a nossa etapa nesta vida e deixamos o corpo? O que acontece? Esta incerteza muitas vezes leva as pessoas, alguns ao pânico, o medo da morte, o pavor da morte, porque não têm respostas sobre esta questão ou não têm convicção sobre as respostas, mesmo aqueles que entendem que o ser sobrevive ao túmulo. Então são questões que devemos parar para refletir, porque elas são fundamentais em nossas vidas. E se a nossa ação
Se não temos essa certeza, a nossa ação perante a vida, pelo sim, pelo não, vamos aproveitar o máximo possível o que temos à nossa frente. E aí damos vazão aos nossos instintos primitivos, às nossas paixões, sem um critério de vida, sem estabelecer valores em nossas vidas, porque não temos a certeza do que acontecerá depois. Então, nesta incerteza, pelo sim, pelo não, vamos aproveitar ao máximo. Então, as nossas ações, muitas vezes, não serão muito saudáveis. E isto ocorre, por certo, e em muitos cristãos, inclusive. Mesmo aqueles que são cristãos, estudam Jesus, e Jesus diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Portanto, a nossa visão é de que nós teremos uma continuidade e que esta continuidade está associada às nossas obras. Portanto, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E cada um colherá de acordo com as suas obras, e isto já nos leva a refletir um pouquinho mais sobre o que estamos produzindo. Mas não há uma convicção. O grande problema, às vezes, do cristão é não há uma convicção, e por isso as suas ações estão fundamentadas na incerteza. Então, na incerteza, ele não faz esforço, ele não corre riscos, mesmo e para descargo de consciência, ele às vezes frequenta um templo religioso, seja de qualquer religião, ele vai frequentando para ir, pelo sim, pelo não, estou frequentando. Mas como é que ficam as ações, as atitudes? Então é muito importante que procuremos saber, é fundamental definir as nossas ações, raciocinando com profundidade e buscando a convicção se temos ou não um futuro, se temos um porvir ou é o nada, é o túmulo e acabou. Se temos um porvir, e todo aquele que frequenta um templo religioso, todo aquele que é espiritualista, tem a ideia de que temos um porvir, mas não tem a convicção instalada sobre esse porvir. E por isso as suas ações muitas vezes não são as ações mais adequadas. As ações não são condizentes com quem tem um futuro. Nos focamos muitas vezes nas coisas passageiras, nas coisas ilusórias. Então, para que definamos melhor as questões da vida, é preciso que busquemos aprofundar a consciência de que somos imortais. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, diz Jesus. Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos, na obra O Céu e o Inferno, ou um subtítulo, A Justiça Divina, segundo a visão espírita, segundo o Espiritismo, ele vai nos convocar já no primeiro capítulo a refletirmos sobre estas questões. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo, diz Kardec. Mas também morremos. Não é menos certo. A morte é inevitável. Portanto, sair do corpo é inevitável. Portanto, estamos no corpo físico, vivemos, agimos, pensamos, mas e depois? Morrer é inevitável. O que acontece depois? Então, nós precisamos responder algumas questões e o codificador coloca a importância destas questões. O codificador, Allan Kardec, em o livro citado, O Céu e o Inferno, ele coloca algumas questões a serem respondidas para que, a partir destas respostas, nós possamos fazer uma definição de vida, melhor de vida, que estamos plantando para o futuro, se temos um futuro. Esta obra, O Céu e o Inferno, ela completou este ano de 2015, ela completou 150 anos. Evidentemente, a doutrina espírita, tendo sido lançada há pouco mais de 158 anos, a 18 de abril de 1857, ela é muito recente na história da humanidade, mas traz questões de muita profundidade. Na obra citada, O Céu e o Inferno, Allan Kardec pergunta, já que vivemos e vamos morrer é inevitável, quando deixamos a Terra, para onde vamos? São perguntas que devemos nos fazer e, por certo, muitos de nós frequentemente fazemos essas perguntas. Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não existiremos? São questões a serem respondidas para que a gente defina como vamos viver. Prossegue o codificador, ser ou não ser? Eis a alternativa, seremos alguma coisa após o decesso tumular? Após o sepulcro? Para sempre ou para nunca mais? Continua perguntando o codificador, são questões que ele nos deixa para a nossa reflexão. É tudo ou é nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de uma vez?
Percebe que as perguntas são perguntas que provavelmente em algum momento de nossas vidas, da sua vida, já passou. E esta resposta não estando muito consolidada, ou estas respostas, já que são várias perguntas, não estando muito consolidadas no nosso íntimo, nas nossas reflexões, por certo, as nossas ações poderão ser incondizentes com o futuro que temos pela frente, com a imortalidade. Então é importante que reflitamos sobre essas questões, buscando respostas que possam nos auxiliar nesse processo e, com isso, possamos definir um rumo mais adequado às nossas vidas, ações mais propícias, mais condizentes com aquele que tem um futuro, com aquele que tem um porvir. E se colheremos no futuro de acordo com as nossas obras, se temos um futuro, que obras estamos produzindo para este futuro? Com esta proposta de que colheremos de acordo com as nossas obras, podemos concluir facilmente que nós somos os arquitetos do nosso futuro, que estamos plantando para o nosso futuro, que estamos semeando. Vamos colher, é inevitável, é da lei. Portanto, temos que nos fazer essas perguntas e, por certo, cada um de nós já se formulou esse tipo de pergunta. Nestas condições, procuraremos refletir um pouquinho. A doutrina espírita vai nos trazer questões profundas de que somos espíritos imortais. Somos destinados à perfeição, pegando uma dica nos ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita está assentada, as suas bases no Evangelho de Jesus. Jesus vai nos dizer que nós temos esse futuro e que nós vamos colher de acordo com esse futuro, de acordo com as nossas obras. Então, é importante que pensemos nestas questões. Somos imortais ou não somos? É para nunca mais ou é para sempre? O que estamos produzindo? Analisando os ensinamentos de Jesus, nós temos a liberdade de semear, de fazermos o que quisermos, porque com esta liberdade assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Mas esta liberdade nos traz responsabilidade, nesta visão, a responsabilidade pelos nossos atos. Então, para darmos um rumo adequado às nossas vidas, é importante que reflitamos profundamente sobre estas questões e procuremos aprofundar as respostas. A doutrina dos Espíritos, trazidas a lume há 158 anos, pouco mais, tem respostas profundas sobre estas questões. Portanto, nós fazemos um convite. Estude a doutrina dos Espíritos, estude a obra de Allan Kardec, as obras subsidiárias que vieram depois, com auxílio, por exemplo, de Chico Xavier, pela mediunidade de Chico Xavier, com auxílio de Emmanuel, também pela mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco e tantas outras obras, mas especialmente a obra codificada por Allan Kardec. Nesta obra, nós sugerimos para quem está iniciando ou quer conhecer um pouquinho mais sobre as questões, comece sobre a obra O que é o Espiritismo, aonde Allan Kardec faz uma síntese sobre o que representa a doutrina dos Espíritos, respondendo uma série de questões que são postas em relação à doutrina espírita, dúvidas em relação àquilo que a doutrina espírita traz, contestações, e contribuem para que Kardec possa dar as respostas necessárias. Portanto, se você está começando, comece pela obra O que é o Espiritismo, organizada e montada por Allan Kardec. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Hoje nós vamos abordar, sempre com o pano de fundo da questão da educação, o aspecto da consciência. Ora, conhecimento e consciência são conceitos diferentes. Nós às vezes confundimos conhecimento com consciência, ou seja, a pessoa que detém muito conhecimento, e às vezes isso se prova pelas suas titulações, né? Um grau de instrução elevado, um doutor, um pós-doc, então adquiriu grande carga de conhecimento. E às vezes a gente, erradamente, julga que essa pessoa tem grande carga de consciência, o que não é verdade. Pode, muitas vezes acontece, da pessoa ter um caldo cultural
expressivo, um conhecimento expressivo, e sobre as coisas, sobre o certo, o errado, sobre o bem e o mal, não ter exatamente a mesma habilidade, não ter ainda consciência sobre as coisas. Pode conhecer profundamente uma série de fatos, situações, histórias, mas não tem consciência sobre elas. Podemos conhecer, por exemplo, que a água no nosso planeta é um recurso finito e que há problemas em relação a ter água de qualidade para todos. Nós conhecemos isso. Mas tomamos um banho bem demorado, de 30 minutos, lavamos nosso carro na frente de casa usando água potável, sem a consciência do uso inteligente, do uso racional daquele recurso natural e finito. A consciência, portanto, é um passo gigante a mais que vai além do conhecimento. E o conhecimento em si não é representado pelo teu grau de instrução. Há pessoas simples, que moram em comunidades e que têm um conhecimento de vida exemplar. E mais, além do conhecimento exemplar, são mães, são pobres, pessoas simples, são negras, que têm um conhecimento, têm uma consciência de vida que é algo que nos eleva. Nós aprendemos no contato com essas pessoas simples. Não todas, evidente, cada um de nós tem o seu processo evolutivo. Mas há essa diferença que é gritante entre o conhecimento e a consciência. A consciência é nosso objetivo maior, é entender quem nós somos. E cada vez que nós possamos ampliar este conceito sobre nós mesmos, nossas potencialidades, nossas vontades, aquilo que nós podemos fazer, mudar o mundo mudando a nós mesmos, vai muito além do conhecimento. É o conhecimento elevado à altura do progresso realizado. É o conhecimento que acaba se convertendo em ações práticas. E essas ações têm uma direção específica, não é uma direção qualquer, não é? Ou ao acaso. A direção é a direção da evolução. O conhecimento utilizado para melhorar-se a si próprio, melhorando a vida dos que nos rodeiam, é o conhecimento aplicado à consciência. Allan Kardec questiona em O Livro dos Espíritos aonde estão escritas as leis de Deus. E a resposta é uma das menores e mais diretas de toda a obra. Os Espíritos Luminares respondem na consciência. Kardec torna a perguntar isso outras vezes, de outras formas, e nós vamos entendendo desses Espíritos Luminares que a consciência é a capacidade que nós temos de discernir entre o bem e o mal, entre o certo ou o errado. E por trás dela está o efeito da inteligência. Sim, a capacidade de resolver problemas, de entender as coisas, da qual depende, em certa forma, do próprio conhecimento. A inteligência vai distinguindo o certo do errado, o melhor caminho para a humanidade, o melhor caminho para uma comunidade, o melhor caminho para nós mesmos. E quando nós entendemos que o melhor caminho para nós mesmos é enfrentar as dificuldades com tranquilidade, é enfrentar a nós mesmos, quase que face a face, com tranquilidade, é expor a nossa intimidade para nós mesmos, para que nós possamos conhecê-la, resolvê-la, desmembrá-la e dizer: eu sou assim, eu sou desta maneira, eu sou desta outra maneira. Há algumas maneiras em mim que eu posso melhorar, que eu posso mudar, porque me fazem mal. Quando nós reagimos mal, quando nós vibramos mal, isso quem diz é a ciência, nós produzimos um conjunto de ondas eletromagnéticas através do pensamento, através do sentimento que aflora, que quando são negativas, quando são deletérias, elas têm um efeito sobre o nosso próprio corpo, atentando contra a nossa própria saúde. E nós nos encontramos em muitas dificuldades em nossas vidas que foram causadas por nós mesmos, escolhas que fizemos. Usamos mal o nosso conhecimento ou não conseguimos ampliar a nossa consciência sobre aquela questão, sobre aquele problema. E devagarinho, a par e passo, nós vamos evoluindo. Vamos melhorando nossa capacidade de sentir, de amar, de ampliar a nossa consciência sobre as coisas. Assim, pois, alguns dizem, pensadores, da consciência cósmica, ou seja, aquela pessoa que toma um banho, que se higieniza com tranquilidade, e ela nem faz um cálculo, ela só não quer desgastar a água, porque sabe que a água é um recurso finito. É a pessoa que põe no prato de comida o alimento para se saciar. A quantidade necessária para que seu corpo tenha saúde, não mais, não menos, não em excesso, não sobrando, não jogando fora.
É a pessoa que compra roupa para se vestir, para se sentir bem, para ir trabalhar, para as questões sociais, para ficar em casa, mas na quantidade necessária. Não compra muitos pares, não compra em excesso para que use e jogue fora, porque tem consciência, um consumo consciente. Nós somos cidadãos conscientes quando nós vibramos para que os políticos acertem, melhorem, resolvam. E quando nós simplesmente brigamos com alguém, discutimos com alguém e não melhoramos o processo da relação meu com este alguém, nós não estamos melhorando e ampliando a nossa consciência. Estamos ali num ciclo vicioso de reclamação, de xingamento, de reclamação, e as coisas estão ruins, e a crise, e a coisa está ruim, e ficamos praticamente atraindo para nós esse tipo de energia, esse tipo de pensamento que não nos faz bem. A consciência, segundo Joana de Ângeles, é o efeito natural do processo evolutivo. É uma conquista que nos permitirá avaliar fatores profundos entre o bem e o mal, o certo, o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o pesar, o nobre ou o vulgar, o lícito ou o irregular, a liberdade ou a libertinagem. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele que produz os melhores resultados. O melhor resultado é aquele que produz a maior sensação e sentimento de bem-estar, de amar o próximo, para que esse seja respeitado e nós sejamos respeitados por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Na psicologia, eles fazem praticamente um exemplo que é clássico do iceberg em alto mar. Nós, no mar, vemos a ponta do iceberg, que é a nossa consciência. E todo o iceberg, o peso maior, a sua quantidade maior, está sobre a superfície da água. É o nosso inconsciente. O nosso dever, o nosso processo de evolução é trazer para a tona nosso inconsciente, que é quem nós somos na nossa mais profunda intimidade, nosso self, nosso eu próprio. Trazer para a tona, ampliando a nossa consciência, sem medo de enfrentar o nosso chamado homem velho. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Então sabemos que nós somos um conjunto imenso de vidas e de experiências. Muitas experiências certas que ajudaram a ampliar a nossa consciência sobre a vida, sobre nós mesmos. E outras tantas experiências onde nós causamos o mal a nós mesmos ou a outros e que também nos ajudam a elevar a nossa consciência quando nós percebemos o erro que eventualmente nós tenhamos cometido. Algumas pessoas batem no peito e dizem: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Olha, o Espírito Amélia Rodrigues, por Joana de Ângeles, dizendo por Divaldo Franco, médium, em parceria com Joana de Ângeles em algumas situações, diz exatamente que nós somos um processo de ampliação da consciência conforme nós amamos o quanto mais nós podemos amar. Amar as pessoas é jogar para fora o nosso eu profundo, melhorar a nossa possibilidade. E o arrependimento do erro, como diz Amélia Rodrigues, é o primeiro passo para nós enxergarmos, identificarmos alguma coisa que temos feito que não deveria ter sido feita. Desta forma, nós aprendemos com o erro e melhoramos para a etapa seguinte, não nos martirizando com o erro que nós cometemos, não ficando mais fechados, introspectivos, porque cometemos um erro contra alguém, nos perdoando, pedindo perdão se este for o caminho e seguindo em frente, mais conscientes do que a vida é para nós uma oportunidade única, divina, de nós seguirmos em frente, amando mais, sentindo mais por nós mesmos e por toda a humanidade. Na oportunidade anterior, nós falamos das provas cabais, inquestionáveis, da existência da mediunidade em todos os textos bíblicos, desde o primeiro livro, de Gênesis de Moisés, até o último, o Apocalipse de João. Mostramos claramente os fenômenos em relação a Abraão, a Sara, a Agar, a Jacó, a José do Egito, ao profeta Samuel com Saul, a Daniel, o outro profeta, como também ao profeta Ezequiel. Falamos dos fenômenos existentes no Novo Testamento a respeito de Maria, de Isabel, de Zacarias. Falamos do
Cântico de Simeão, no capítulo 2 de Lucas, lembram? Que o Espírito foi quem levou Simeão ao templo, levou mediunizado. Nós falamos de Estevão, que ninguém vencia o Espírito que por ele falava, como muito bem anotou Lucas, lá em Atos dos Apóstolos. Falamos das experiências de Paulo, das citações de Paulo, onde Paulo fala que nos tempos de hoje muitos dons apareceriam, de acordo, inclusive, com aquilo que profeticamente viu Joel, como está lá anotado por ele, que nesses tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo, que os nossos filhos, os nossos velhos, os nossos jovens teriam sonhos, teriam visões, profetizariam, que é exatamente isso que o Espiritismo hoje nos traz numa forma intelectualizada para melhor compreensão através de estudos sistemáticos, nas centenas de obras que aí estão à nossa disposição, com preços bem módicos, bem inferiores ao que se oferece aos livros tradicionais aí nos mercados livreiros. Por quê? Porque a doutrina espírita não tem interesse em lucro, ela tem interesse sim em propagar a verdade, e os livros mostram claramente essas realidades. Mas a mediunidade não fica só aí. Se ficar só nos textos bíblicos, aqueles que são antípodas ou não gostam de assuntos religiosos diriam, isso é invencionice. Mas quando a gente recorre à história, nós vamos ver uma quantidade muito maior de fenômenos, como se propositalmente a justiça de Deus quisesse calar a nossa má compreensão, quisesse calar a nossa má vontade diante desses fatos. A começar com o imperador Constantino. Está na história do imperador Constantino. Quando ele estava lutando lá contra Maxêncio na entrada de Roma, ali na Ponte Milvia, ele viu nos céus, porque ele era médium vidente, aquela frase famosa que está na história: Inox signo vince, com essa cruz vencerás. Vejam, o imperador Constantino, famosíssimo na história de Roma Antiga, ele teve essa visão. Vamos nos referir a Francisco de Assis, quando orava lá naquela igrejinha em Pádua, e então ele ouve a voz do próprio Senhor pedindo a ele: Francisco, reerga a minha igreja. Não era a igreja física, mas a igreja moral, a igreja espiritual, a igreja instituição. E foi por essa razão que Francisco de Assis fez um périplo, fez caminhadas incríveis por toda aquela região onde ele vivia, chegou aí ao Papa, que ficou deslumbrado com a ação dele, o Papa Urbano VIII, e que o liberou para as práticas religiosas daquele período. E ele se fez um santo admirável, que antes de morrer já tinha cerca de 200 mil seguidores. Vejam que coisas notáveis nós temos para verificar e constatar a mediunidade historicamente. São Copertino, o santo canonizado pela igreja, volitava, ele levantava, ele era erguido do chão pelos benfeitores espirituais. Por isso é que ele foi canonizado. Como o Papa, Urbano VIII resolveu ficar assim, admirado diante do fato. Ele ficou estupefato diante do fato. Por quê? Porque Copertino levitava. Tão famosa é a história de São José de Copertino, que ele ficou conhecido na cristandade como o santo que voa. Por quê? Porque ele volitava nas procissões, volitou diante do Papa, volitava quando rezava as missas e deixava a sociedade assombrada. Tanto é que José de Copertino, ele é o protetor dos pilotos, desses que comandam os aviões no mundo inteiro. Ele é o protetor, ele é o padroeiro dos pilotos. Por quê? Porque ele é conhecido como o santo voador, o santo que voa. Teresa d'Ávila psicografava como Chico Xavier. Isso é extraordinário, porque uma mulher dentro da igreja era muito vigiada. Tanto é que achava até que o que ela psicografava era o fruto de uma ação demoníaca. Ela se mortificava, ela se punia, até que um dia descobriram que não. Aquilo era obra do chamado Espírito Santo, do Espírito do Senhor, de espíritos elevados. Foi por isso que ela foi canonizada e ficou conhecida como a primeira doutora da Igreja Católica. Por quê? Porque ela deixou muitos livros psicografados, como fazem os nossos médiuns atualmente no Espiritismo. Nós vemos Santa Clara, nós vemos Santa Brígida, Santa Catarina de Siena,
Santa Bernadette, Santa Joana d'Arc, todas foram canonizadas exatamente porque foram passíveis de produzir fenômenos mediúnicos. Eram médiuns inquestionáveis. Queiram dar o nome que queiram, para nós não é importante. Para nós, o que é importante é que a mediunidade aí se constata com muita facilidade. Nós temos o grande filósofo, cientista, escritor, assessor do rei Carlos da Suécia, Emanuel Swedenborg, que deixou um conjunto de obras também psicografadas e que são estudadas até hoje na Europa, principalmente na Inglaterra, onde ele tem muitos admiradores e grupos que estudam as obras de Emanuel Swedenborg. Nós temos o exemplo do grande cientista Cesare Lombroso, que conversou com a própria mãe às custas da mediunidade de Eusápia Palatino. Era uma médium semi-analfabeta e ela possibilitou recursos fluídicos ectoplasmáticos para que a mãe dele se materializasse e conversasse com ele. Um cientista não se deixaria enganar. Foi por isso que ele escreveu 2 obras notáveis que são clássicos do movimento espírita. Nós temos William Crookes, que foi designado Sir William Crookes, porque ele foi Prêmio Nobel de Ciência em 1907. Ele constatou a beleza do fenômeno mediúnico, materializando entidades na sua própria casa, para escapar de todas as possibilidades de fraude. Ele usou uma médium de apenas 14 anos, a Florence Cook, e então ele escreveria mais tarde uma obra, Fatos Espíritos, onde ele relata esses fenômenos todos, em que ele pôde constatar a veracidade do fenômeno mediúnico. Nós vimos na história, como está registrado, o reitor da Universidade de Harvard, William James, comprovando a verdade da mediunidade. Nós temos Conan Doyle, o Sir Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, que escreveu uma obra notável, A História do Espiritismo, porque ele se converteu à doutrina espírita graças ao fenômeno mediúnico. E nessa obra, História do Espiritismo, da sua autoria, Sir Conan Doyle, nos traz um conjunto de relatos mediúnicos inquestionáveis. Vejam que coisa maravilhosa, como a mediunidade está presente em todos os séculos, em todos os campos da atividade religiosa, da atividade política, da atividade social, onde quer que a vida se manifeste, há a presença da mediunidade, como acontece com o Espiritismo. No Espiritismo nós temos muitos médiuns, porque é a única religião, é a única doutrina que aceita a atividade mediúnica, como prometeu o profeta Joel, como prometeu Cristo, como prometeu Paulo. O Espiritismo abre suas portas para o exercício da mediunidade. É por isso que nós temos aí nomes notáveis na história do Espiritismo, como Ivone Pereira, como Divaldo Franco, como Zilda Gama, como Raul Teixeira, como Chico Xavier. Se nós juntarmos todas as obras escritas por esses médiuns, nós vamos ter algumas centenas, possivelmente mais de 600 livros escritos pelas mãos mediúnicas. Então, meus irmãos, a mediunidade é o apoio fantástico que a espiritualidade nos traz para provar a existência de Deus, para provar a eternidade da alma, para provar a misericórdia, o amor de Deus, para que nós nos enchamos de esperança e podemos ter a certeza de que ninguém morre, a vida física é apenas uma passagem, nós vamos para os planos que merecemos. Por quê? Porque a mediunidade vem e nos mostra isso cabalmente, inquestionavelmente. Eu costumo brincar dizendo que a mediunidade é uma espécie de internet do Cristo. Como toda a internet, nós temos que tomar os cuidados, medidas de segurança. Assim também, na mediunidade nós temos que tomar os cuidados, nós temos que estudar, nós temos que nos prevenir, nós temos que praticar o bem para nos salvaguardarmos da ação das entidades maléficas. E a mediunidade passa a funcionar como uma espécie de farol luminoso, dissolvendo as brumas da ignorância humana e benefício de nós próprios. E que Jesus nos abençoe e que a mediunidade possa estar permanentemente em nossas vidas, cada vez mais comprovando a realidade que o Espiritismo vem e exalta para os olhos sofredores de toda a humanidade.